Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje, no quarto vídeo da série All Tomorrows, iremos explorar um pouco mais as civilizações que surgiram das raças sobreviventes na galáxia. Está preparado? Então deixe seu like e siga o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante pra gente. Capítulo 12. Extinção. Nem todos os novos espécimes humanos sobreviveram. Na verdade, deve-se perceber que a maioria dos humanos pós-kill morreu durante as eras de transição. A extinção, a morte total e absoluta de toda uma família, comunidade ou espécies inteiras foi desenfreada na galáxia como um todo. Não havia nada cruel ou dramático em tudo isso. A extinção era tão comum e tão natural quanto a transformação das espécies. Às vezes, uma espécie simplesmente não se adaptou à concorrência em seu planeta, ou à mudança abrupta das condições climáticas. Em outras ocasiões, seus números diminuíram através dos abismos imperceptíveis do tempo. Assim, muitos animais humanos desapareceram. Em toda essa morte, no entanto, havia uma nova vida. Como uma espécie desocupava um certo nicho, outras logo entravam em ação e tomavam seu lugar. As mutações adaptativas se seguiram, preenchendo os espaços em branco com infinidades de formas diversas e variadas. E apesar da queda, o fluxo da vida continuaria em constante rotatividade. Capítulo 13. As espécies conscientes. O povo cobra, os descendentes das minhocas. O sol escaldante em algum momento acabou esfriando, e a vida inundou de volta a superfície de sua fortaleza subterrânea. Como os seres humanos de todos os tipos haviam se expandido nos nichos terrestres, que tinham sido deixados vagos por milênios, assim aconteceu com os descendentes das minhocas. Na superfície, eles encontraram novas oportunidades e se tornaram grupos inteiros de presas, seres aquáticos, predadores e, por fim, pessoas. Uma forma descendente dos vermes mamíferos que escalavam árvores obteve a inteligência humana que estava adormecida por muito tempo. Eles observaram, contemplaram e filosofaram utilizando cérebros novos e espiralados, manuseando o mundo com a mão pélvica singular, resultante dos restos dos pés de seus ancestrais. Eles não se pareciam nada com seus ancestrais humanos distantes, mas seu desenvolvimento social seguiu um caminho semelhante. Vários impérios do mundo agrícola, seguidos por várias revoluções industriais, experimentos sociais, guerras mundiais, guerras civis e globalização. Mas, novamente, o paralelismo sociopolítico da história não implicaria necessariamente em um mundo semelhante, ou mesmo reconhecível. As cidades modernas do mundo global das cobras eram emaranhadas de tubos que serviam de estradas, ramificações, ferrovias e edifícios sem janelas, semelhantes a buracos. Embora sua arquitetura fosse distinta de região para região, esses assentamentos geralmente pareciam bolas de vidro, metal, plástico e pano, embrulhadas tão fortemente que um humano de hoje acharia impossível se mover dentro deles. Praças e áreas abertas estavam totalmente ausentes, pois representavam obstáculos para a locomoção e áreas de insegurança. Seu passado evolutivo nas árvores tinha feito do povo cobra seres agorafóbicos. Nada disso, é claro, era incomum para as cobras de qualquer forma. Seu estilo de vida relativamente alienígena era tão particular para eles como o nosso é para nós. Em todo o mundo, as cidades arteriais pulsavam com as pessoas, cada uma com as suas próprias alegrias, tristezas e tarefas, vivendo vidas tão humanas como qualquer outro ser inteligente. As pessoas assassinas, descendentes dos predadores. Os carnívoros também se recuperaram até a fase da civilização. Sua jornada envolveu uma série de mudanças durante as quais eles perderam as adaptações que lhes permitiam se suportar como os principais predadores de seu mundo. Os dentes de sabre, antes usados para cortar traqueias, tornaram-se frágeis e finos, úteis como órgãos de exibição social. As garras do polegar, semelhantes a ganchos, também reduziram, mas não foram excluídas. Toda essa gracialidade, no entanto, não significava fraqueza. Embora não fossem mais especializados para caçar, o povo assassino ainda poderia matar com as próprias mãos. Mas
apenas se eles realmente quisessem. O que garras e dentes enormes não poderiam fazer agora, eles poderiam facilmente alcançar com um arco e flecha, armas de pedra ou rifles de gás. Sua descendência de predadores deu ao povo assassino um perfil social único. Quase todas as suas religiões tinham rituais permitindo períodos de caça e duelos completamente naturais e animalescos. Essa necessidade de desabafar esses impulsos bárbaros também levou à formação de uma nobreza de caçadores religiosos, guerreiros privilegiados que eram hábeis nas artes da caça, guerra e assassinato. Sociedades inteiras foram reunidas sob essas classes dominantes, comunidades ordenadas que entravam em erupção uma vez a cada ano em uma orgia de morte, sexo e oração. Por milhares de anos, guerreiros nômades, juntamente com seus vastos rebanhos de gado, outrora humanos, perseguiram e lutaram uns contra os outros como se estivessem em um tabuleiro de xadrez, mas formado por continentes. Todo esse caos foi varrido com a modernidade. Em um desenvolvimento comparável à Revolução Industrial, um grupo de assassinos criou métodos de agricultura industrial estabelecida e intensiva. A estrutura organizada de estados e o salto tecnológico foram rápidos. Desnecessário dizer que tais desenvolvimentos polarizaram o mundo em grupos de pastores de fábricas desenvolvidas e estados de caça cada vez mais fanáticos. Essa foi a crise da modernidade, o extremismo das facções progressistas e conservadoras no caminho da unidade global. Felizmente, os assassinos conseguiram sobreviver, mesmo depois de se afastarem perigosamente do conflito global em certos pontos. Os criadores de ferramentas, descendentes dos nadadores. Eles costumavam ser criaturas simples, descendentes de um povo que tinha sido levado para o mar. Seus ancestrais remotos, os Homo sapiens, não teriam dado a tais seres nenhuma chance de um retorno da consciência, pois eles pensavam que os avanços tecnológicos eram impossíveis no meio líquido dos oceanos. Mas os nadadores refutaram tais previsões ao fundar uma das culturas mais avançadas e escandalosamente alienígenas de toda a linhagem humana. O fogo, pedra angular da engenharia industrial, era quase impossível sustentar e usar debaixo da água. Mas os criadores de ferramentas simplesmente escolheram outro caminho quando a criação das ferramentas complexas se mostrou inviável. Eles começaram a criar suas ferramentas e máquinas adaptadas a eles. Isso tinha começado muito antes da espécie ser inteligente. Na infinita variedade de vida nos mares, os nadadores sempre adotaram e controlaram os organismos que eram úteis de alguma forma. Uma vez domesticadas, essas criaturas foram, voluntariamente ou não, modificadas através da seleção artificial e do condicionamento. O processo foi lento e, mais uma vez em andamento, seus efeitos foram formidáveis. Uma cidade moderna dos criadores era uma visão notável. Criaturas enormes, semelhantes a corações, bombeavam fluidos nutritivos para uma rede de conexões vivas autorreparadoras. Este era o equivalente a uma rede elétrica e atingia cada um dos criadores enormes. Habitações dos criadores, feitos de exoesqueleto que alimentavam luzes bioluminescentes, acendiam cefalópodes de pele televisora, criavam fluidos medicinais do mar e inúmeros outros dispositivos que tinham sido criados de criaturas vivas. Os avanços na biologia aumentaram exponencialmente, até que a engenharia genética foi completamente dominada. Nesse momento, os criadores modernos não precisavam mais usar animais. Uma simples manipulação de tecidos das células-tronco acabou sendo a solução para qualquer problema em questão. O domínio da genética tinha conquistado então muitos obstáculos. As profundezas do oceano, bem como as pequenas massas de terra do seu planeta, estavam agora firmemente dentro das garras dos criadores. No entanto, eles não desprezavam os meros sonhos planetários. Novas formas e criaturas bizarras ainda estavam sendo desenvolvidas, em tentativas ousadas de conquistar o único reino que era mais hostil à vida. Então, selado em suas naves vivas, os criadores de ferramentas queriam voltar para as estrelas. Os Saurosapiens. Um dos herdeiros da humanidade nem sequer era o humano. Eles vieram do estoque réptil que proliferou durante a morte dos pastores de lagartos. O mundo deles era um verdadeiro caso de um mundo virado da cabeça para baixo.
À medida que os humanos degeneravam em animais sem consciência, os répteis de sangue frio prosperaram no clima tropical de seu planeta. Milênios se passaram e eles começaram a produzir formas cada vez mais inteligentes. Uma das quais, distintamente semelhante a versões sem penas dos dinossauros predadores do passado, cruzou o limiar da consciência e construiu uma série de civilizações. Essas culturas foram rápidas em entender a verdadeira origem das ruínas monstruosas que estavam espalhadas em seu planeta. Ruínas que até então eram consideradas aberrações naturais ou lembranças atemporais dos deuses. Agora, no entanto, eles conseguiam ver as ruínas misturadas dos Kill e do Povo das Estrelas como realmente eram. E foi através desse entendimento que os Saurus sapiens assumiram uma identidade cultural distinta da humanidade. Em seus esforços arqueológicos, os Saurus começaram a entender que os animais que eles usavam para comida e trabalho eram descendentes dos fundadores de sua própria existência. E, em algum lugar nas estrelas, espreitavam as forças que os destruíram. Forças maiores que o Povo das Estrelas, forças maléficas que um dia poderiam retornar. Os animais humanos serviram como um remanescente, assim como o Panderaves havia sido, que se os Saurus sapiens quisessem assegurar sua existência contínua no cosmos, eles tinham de ser cuidadosos. A pressão de tal realidade colocou suas culturas sob um enorme estresse. Algumas facções se voltaram para religiões inventadas e permaneceram ignorantes sobre um guarda-chuva de fantasias reconfortantes. Outros reconheceram as ameaças da galáxia, mas se reverteram para uma retórica de conservacionismo. A galáxia os assustava muito. No entanto, finalmente, houve aqueles que viram o reduto galáctico e agiram para enfrentar as probabilidades, por maiores que fossem. Conflitos e até guerras não eram incomuns entre essas três facções. No final, a disputa de séculos começou a se resolver a favor das facções progressistas. E à medida que eles expandiam suas esferas de conhecimento, influência e atividade, os Saurus sapiens tornaram-se tão humanos quanto qualquer outra civilização que se abria para a galáxia. As pessoas modulares, descendentes dos Colonials. Eles não tinham órgãos coerentes e sua existência limitava-se a cobrir praias de água como tapetes de algas. Mas, por mais degenerados que fossem, os Colonials eram sobreviventes resilientes, capazes de manter a vida nas condições mais duras. Com o passar do tempo, eles começaram a se organizar em colônias diferenciadas em vez de tapetes homogêneos. Nessas colônias, cada célula humana poderia desempenhar uma função singular e se beneficiar da união de outras. Assim, começou a grande era da organização, durante a qual diferentes colônias competiam entre si, desenvolvendo células humanas especializadas que lhes dariam uma vantagem na luta pela vida. Algumas colônias cresceram enormes raízes que eram capazes de desviar recursos de longe. Outros abandonaram completamente essas raízes e começaram a se mover utilizando segmentos de pé semelhantes a estrelas do mar. Algumas colônias surgiram com unidades equipadas com garras e venenos, levando a competição a um nível mortal. Outros responderam a essa ameaça com blindagem ou células de vigia equipados com olhos enormes. O eventual vencedor dessa corrida armamentista colonial foi uma colônia consciente, organizada em torno de unidades hiperespecializadas cujo propósito era comandar os outros. Essas colônias se espalharam pelo planeta enquanto adaptavam as partes de seus rivais para funcionar em si mesmas. Assim nasceram as pessoas modulares. Vivendo em megalópolis totalmente industrializadas, eles surgiram em uma variação indescritível de formas e tamanhos. Qualquer coisa, desde florestas de guardiões em forma de castelo até mensageiros, que eram um membro do todo modular. Eles poderiam se combinar uns aos outros e se separar, ou trocar peças como as necessidades apresentadas a si mesmos. A única coisa constante em toda a sua existência era a sua unidade mental e cultural. Devido à sua estrutura biológica, essas pessoas tinham gerenciado o impossível, e agora eles viviam em um mundo de paz e igualdade utópica, onde todos estavam felizes em ser partes de grandes grupos superiores. Os Pterosapiens, descendentes dos Flyers. Os Flyers carregavam corações que lhe davam uma ajuda evolutiva, e eles se diversificavam para encher os céus. Foi apenas um tempo antes da competição nos céus ficar ainda mais intensa, mesmo para os seus metabolismos acelerados.
Algumas linhagens desistiram de suas asas e voltaram ao chão, vivendo como diferentes tipos de predadores, herbívoros e até nadadores. Suas adaptações aéreas lhes deram uma vantagem no chão e produziram formas de tamanho estupendo e ágeis. Havia seres maravilhosos, mas nenhuma inteligência saiu dos terrestres. Em vez disso, a civilização floresceu nos céus. Uma espécie de uma linhagem de predadores parecidos com a cegonha desenvolveu um cérebro que era grande o suficiente para imaginar e pensar sobre o mundo. Seus pés, já versáteis para pegar presas escorregadias e habitar pântanos, ficaram ainda mais articulados e assumiram o papel de mãos. Como compensação, eles perderam parte de sua aerodinâmica, mas o que eles não podiam mais fazer com seus corpos, eles eram capazes de fazer com suas mentes. Seu poder de voo fez dos Pterosapiens um povo global, antes que pudessem inventar nações e fronteiras. Com uma facilidade tão inerente de viagem, ideias e indivíduos eram difundidos muito rápido para que as diferenças sociais se estabelecessem. Agindo como uma consciência planetária, eles cultivaram seus parentes terrestres, criaram cidades de puleiros e torres de flauta. Aproveitaram o átomo e começaram a olhar para as estrelas, sem ter que se preocupar com o bem-estar do indivíduo médio e sem se dividir em facções briguentas. Por mais igualitária que sua vida parecesse, eles pagaram um preço inevitável. Seu coração, mesmo em seu estado impulsionado, teve problemas para suportar seu poder de voo e seus cérebros grotescamente grandes ao mesmo tempo. Como consequência, eles tinham uma vida efêmera. Um Pterosapien era sexualmente maduro aos 2 anos, de meia-idade aos 16 e geralmente morria por volta dos 23 anos. Esse ciclo sombrio fez com que eles apreciassem cada momento de sua existência, e eles ponderavam sobre isso com intensidade absurda. Uma prateleira de pergaminhos dos filósofos Pterosapiens teria sido a inveja de cada biblioteca humana. Em suas cidades, a vida se apressou com uma velocidade irreal, correndo para cumprir prazos apertados. Como espécie, os Pterosapiens foram vítimas das doenças cardíacas. As pessoas assimétricas, os descendentes dos Lopsiders. Embora contorcidos pela gravidade, os Lopsiders conseguiram recuperar sua consciência e desenvolver uma civilização em poucos milhões de anos. Construíram então edifícios parecidos com panquecas espalhadas por todo o planeta. Essas construções pareciam bunkers esmagados e nunca tinham mais do que alguns metros de altura. Não pareciam muita coisa, mas tais estruturas eram entradas para casas subterrâneas, escolas, hospitais, templos, universidades e também embaixadas, prisões, asilos, centros de comando e arsenais. Eles viveram vidas estranhas, mas os Lopsiders eram humanos em todas as suas virtudes e males. Assim, era natural que eles se expandissem para fora e procurassem novas fronteiras para colonizar. Felizmente, seu sistema solar abrigava outros planetas, semelhantes ao mundo natal Lopsider em quase todos os aspectos, exceto a gravidade. Mas eles não estavam dispostos a deixar tais detalhes triviais pará-los. Ao longo de sua história, os humanos sempre arriscaram mudar para preservar seu futuro. Essa era uma aposta arriscada, mas já havia acontecido desde a colonização marciana. Refazer o corpo de um Lopsider achatado para suportar uma gravidade benigna foi uma tarefa monumental, de fato. Basta dizer que os experimentos levaram milênios para alcançar um sucesso limitado. No entanto, depois de inúmeras tentativas, o polvo assimétrico nasceu, ou melhor, foi feito. Seus corpos foram alterados consideravelmente. O que eram dedos esmagados para deslizar através da sujeira de alta gravidade tinham se tornado pernas de centopeia, e a mão singular foi alongada a um grau extenso. Seus rostos grotescos tinham sido invertidos e virados de cabeça para baixo depois de reverter de uma existência mais leve. Torcidos como eram, os membros dessa nova raça desfrutavam de enormes vantagens sobre seus antepassados achatados. Seu desenvolvimento social também foi paralelo ao dos marcianos do passado. Mais uma vez, houve uma era de ouro, seguida pelo aumento das tensões e da guerra interplanetária. Mas, ao contrário dos marcianos, os seres assimétricos exterminaram impiedosamente sua raça-mãe e passaram a governar o sistema solar sozinhos. No caminho, eles tropeçaram com alguns restos dos Kill e do Povo das Estrelas, e assim avançaram imensamente. Triunfantes em seu próprio reino, eles se voltaram para os céus, buscando então realizar novas façanhas.
Os simbiontes, os descendentes dos parasitas. Com o passar do tempo, as relações entre os parasitas e seus hospedeiros se conectaram a tal ponto que eles começaram a envolver a cooperação de dois indivíduos. Estes não eram mais relacionamentos de um lado único. Em troca do sangue nutritivo dos hospedeiros, os parasitas ofereciam seus sentidos aguçados, como por exemplo, alertas contra predadores e outros perigos. Então, uma grande corrida armamentista de relações simbióticas começou assim. Certos parasitas ofereciam aos seus hospedeiros olhos maiores, outros sentidos mais nítidos de olfato, audição ou até mesmo armas defensivas adicionais, em forma de saliva venenosa, spray de odores desagradáveis ou mesmo uma mordida extra. Os anfitriões retribuíram o favor com pernas mais longas, corpos mais fortes e locais especializados de nicho, ricos em vasos sanguíneos e cobertos de pele isolante. Diferentes complexos de parasitas e espécies hospedeiras, então, evoluíram, compatíveis apenas entre si. O desenvolvimento dessas criaturas foi uma forma que lembrava as grandes colônias modulares, prosperando em seus próprios mundos anos-luz de distância. Mas, ao contrário dos modulares, os componentes dos simbiontes pertenciam a diferentes espécies, em vez de variações modificadas do mesmo organismo básico. Eventualmente, ambos os relacionamentos levaram ao mesmo ponto, a consciência. Nas florestas isoladas de um certo continente, uma nova espécie parasitária se desenvolveu. Eles não tinham os sprays de veneno, picadas infecciosas ou garras grosseiramente afiadas de seus parentes. Em vez disso, esses parasitas ofereciam uma barganha mais simples, a capacidade de pensar em troca da submissão total. Inicialmente, essa relação era mais como um cavalo e seu cavaleiro, mas depois de algumas centenas de milhares de anos, os simbiontes poderiam manipular seus hospedeiros como fantoches, através de uma combinação de sinais hormonais e olfativos. Mais alguns milênios, e esses seres combinados desenvolveram uma ordem não muito diferente da nossa, completa com países, política e até guerras, embora reduzidas por conta da cultura mundial jovem. Nessa era, a tecnologia preenchia a maioria das funções dos hospedeiros, mas uma criação próspera dessas criaturas ainda permanecia devido à tradição e à simples eficiência. Um simbionte médio começaria o dia em seu hospedeiro de negócios e passaria para um doméstico mais confortável quando voltasse para casa depois do trabalho. E talvez, na televisão olfativa, ele cheirasse a notícia das escavações de ruínas dos Kill de 1 milhão de anos, das maravilhosas descobertas resgatadas dos destroços dos homens das estrelas, ou das enormes matrizes de rádio que se levantaram por toda parte para ouvir as estrelas. Esse era um padrão que estava sendo repetido por toda parte. As pessoas Vela, descendentes dos pescadores. Os pescadores já estavam entre os mais distintos das raças pós-humanas, com dedos parecidos com arpão e focinheiras quase de crocodilos. Eles não se pareciam em nada com seus parentes distantes, mas mesmo essa forma pareceria conservadora para os seus descendentes conscientes. Com muitas ilhas pequenas e dispersas, subcontinentes isolados e nichos diferenciados, seu mundo natal era um caldeirão evolutivo, onde membros isolados de certas espécies poderiam, sob as circunstâncias certas, evoluir para formas extremamente diferentes. Essa condição era semelhante aos reinos insulares de Madagascar, Galápagos ou Havaí na Terra Antiga, exceto que dessa vez estava em uma escala global. Alguns descendentes dos pescadores, presos em ilhas solitárias, cresceram menores e sofreram mutações em suas garras de pesca para assim se tornarem asas graciosas. Outros foram diretamente para o mar e se tornaram parecidos com baleias, golfinhos e tubarões gigantes. Dentro desse frenesi evolutivo, uma linhagem em particular deu origem ao povo ancestral das pessoas Vela. Eles também alongaram os dedos em asas, mas estes não foram usados para voar. Em vez disso, tornaram-se velas que os levavam sem esforço através dos oceanos. Com os dedos transformados em velas, eles usavam suas bocas e línguas estendidas para pegar suas presas facilmente. Esses órgãos eventualmente assumiriam o papel dos antigos ganchos e garras, há muito tempo atrofiados. A necessidade de navegar melhor pelos mares intermináveis colocou uma pressão inevitável em suas memórias, e os cérebros dos marinheiros cresceram correspondentemente. Era só uma questão de tempo até que um desses navegadores se tornasse esperto e suficiente o bastante para pensar.
Mesmo consciente, o povo das velas ainda precisava de muito tempo para alcançar qualquer tipo de estabilidade social. Seu mundo disperso criou uma tremenda diversidade de culturas que competiam e lutavam da forma mais resistente. Através de gerações, grupos incontáveis de guerreiros tribais lutaram entre si em conflitos sem sentido. Guerreiros nômades e sociedades piratas inevitavelmente surgiram, prolongando o ciclo incontrolável da violência. Somente quando uma certa tribo guerreira desenvolveu a guerra em escala industrial é que a sociedade do Estado a apoiou. E foi quando essa noção de modernidade deu origem a uma ideia de paz que o povo das velas finalmente conseguiu uma unificação total. Antes disso, gerações inteiras mancharam os oceanos com sangue por muito tempo. Os satíricos, descendentes dos hedonistas. Sua existência encharcada de prazer em um mundo estático paradisíaco e o seu ritmo lento de evolução parecia imune a qualquer mudança. Talvez isso tenha sido verdade por quase 1 milhão de anos ou mais. Durante uma época particular, no entanto, mudanças geológicas lançaram enormes massas de terra sobre os oceanos rasos de seu mundo. Os hedonistas, até então presos em uma ilha singular, não maior do que a Islândia nos dias de hoje, não se atrasaram para colonizar esses novos pastos. E esta foi uma mudança necessária, já que os eventos que levantaram as novas terras também lançaram enormes nuvens de cinzas que sufocaram a atmosfera e bloquearam o sol. Sua inocência finalmente acabou. E a maioria dos hedonistas nesse período morreu, incapazes de se adaptar. Os únicos sobreviventes eram, no entanto, aberrações de reprodução rápida que abandonaram as peculiaridades reprodutivas de seus ancestrais. Foram essas formas que colonizaram o continente novo e deram origem a uma infinidade de espécies, entre as quais incluíam os satíricos, os verdadeiros herdeiros conscientes dos hedonistas. Esses seres se assemelhavam a seus ancestrais em certo grau, exceto que agora ostentavam enormes caudas, órgãos desossados para o equilíbrio, formados de músculos pélvicos estendidos e gordura. Ao longo desse apêndice, seus corpos inteiros foram reordenados em posturas horizontais, se tornando quase como dinossauros. Embora tivessem abandonado as estratégias reprodutivas frenéticas de seus ancestrais, suas vidas sociais ainda mantinham uma deliciosa tonalidade de promiscuidade. A civilização satírica foi rápida em estabelecer-se globalmente, pois mesmo com as massas terrestres novas, o domínio terrestre de seu mundo não permanecia maior do que a Austrália. Por um tempo, 3 e depois 2 impérios terrestres competiram entre si antes de dissolver-se em uma centena de nações menores e finalmente se unificarem em uma ordem mundial coerente. A partir desse ponto, o mundo satírico mais uma vez se tornou um paraíso de prazer, com festivais, concertos e orgias ritualizadas, no final da semana de cada trabalho. Dessa vez, no entanto, tudo poderia ser saboreado utilizando a verdadeira inteligência. Os insectoides, descendentes dos insectófagos. Com o tempo, seus ancestrais insetívoros passaram a se assemelhar às suas presas. Placas faciais endurecidas e de couro, uma vez usadas para defesa contra picadas e mordidas, ossificaram e se integraram à estrutura da mandíbula. Suas mãos e pés, com um número reduzido de dedos, desenvolveram-se para algo parecido com pinças. Até mesmo seu metabolismo se reverteu parcialmente no clima sombrio e preguiçoso de seu planeta. Mas não foi nenhuma dessas adaptações que lhes deu a vantagem adicional na sobrevivência. Simplificando, um defeito congênito permitiu que eles recuperassem sua consciência. Mesmo após o sufocamento pelos Kill, os genes do povo das estrelas ainda permanecia dormente em suas células. Através de pura coincidência, uma linhagem de insectófagos desenvolveu um retrocesso, resultando em cérebros maiores, o que passou a ser útil para quebrar os ninhos dos insetos utilizando ferramentas de pedra bruta. Isso causou um rápido desenvolvimento dali para frente. Embora milênios tenham passado, o desenvolvimento do machado de pedra até a espaçonave foi apenas uma era no tempo geológico. Como muitas outras espécies, os insectoides passaram por ciclos consecutivos como impérios agrícolas, organização de colmeias, esforços coloniais, industrialização, guerras mundiais maciças e, finalmente, estados mundiais globalizados. Mas havia uma coisa que diferenciava seu desenvolvimento de todas as outras espécies pós-humanas.
eles enfrentaram uma outra invasão alienígena. A história não registra muito sobre os invasores, exceto que, ao contrário dos Kill, estes fizeram um ataque singular e foram derrotados em um intenso ciclo de guerras orbitais e terrestres. Embora derrotados, os invasores conseguiram deixar para trás seus rastros. Eles introduziram sua própria fauna e flora, que floresceu no planeta natal dos insectoides, até muito depois deles terem partido. Mais importante, essas criaturas causaram nos insectoides uma xenofobia patológica relacionada com outras espécies, a ponto deles terem medo até mesmo de seus primos pós-humanos em outras estrelas. Através de uma reviravolta irônica do destino, seus medos seriam mais do que justificados, embora não ainda. Os insectoides ainda tinham uma chance. Asteromorphos, os descendentes dos Spacers. Inicialmente fugitivos, os Spacers foram rápidos em dominar a vastidão do espaço interestelar. Suas arcas espaciais, isoladas, se uniram e se multiplicaram para formar um gigantesco artefato que era grande o suficiente para conter mundos inteiros. Mas nenhum planeta estava dentro da capital asteromórfica. Apenas bolhas cavernosas, livres de gravidade, onde os habitantes poderiam finalmente se desenvolver ao máximo. Livres das restrições do peso, seus corpos cresceram de formas espinhosas, com dedos individuais se estendendo em emaranhados de membros finos e versáteis. Mas acima de tudo estavam seus cérebros grandes e inchados. Sem o obstáculo da gravidade, o cérebro humano pode crescer em tamanhos sem precedentes. E assim, a cada geração foram criados experimentos que produziam descendentes com uma maior capacidade craniana, dando origem a seres que passaram por suas vidas cotidianas pensando em conceitos e estruturas pouco compreensíveis para as pessoas de hoje. As limitações fisiológicas da mente humana foram há muito tempo debatidas. E agora foi estabelecido que esses limites eram de fatos reais. E indivíduos que poderiam quebrá-los também conquistaram novos fundamentos da filosofia, da arte e da ciência. A partir disso, tudo mudou. Alguns aspectos da humanidade, como o desejo básico de expansão, permaneciam. Para esse fim, os asteromorfos construíram grandes frotas de arcas globulares e espalharam sua influência pelos céus, em cada sistema solar. Assim, em menos de 1000 anos, a galáxia foi cercada por um novo e muito mais alienígena Império do Homem. Estranhamente, seu domínio não incluía nenhuma das espécies pós-humanas recém-emergentes, pois seus mestres tinham perdido completamente o interesse por planetas, aquelas bolhas de terra e gelo acorrentadas pela gravidade. As arcas recém-nascidas se estabeleceram confortavelmente nas bordas externas dos sistemas estelares, observando silenciosamente a vida difícil de seus parentes. E assim, pela primeira vez na história, existiam deuses reais nos céus humanos. E eles ficaram em silêncio e nem foram notados na maior parte do tempo, mas a sua vigilância acabaria por valer a pena. Termina aqui a parte 4 de All Tomorrows. Obrigado, exploradores.